Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu desejo que todos estejam bem, debaixo da santa paz de Deus. Estamos passando aqui hoje para estarmos compartilhando com vocês um maná do céu para a vossa alimentação espiritual. Queridos, lendo a Bíblia a esses dias, me veio um texto bíblico que está no livro de Salmos, de número 90, e versículo de número 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Este é o texto que gostaria de compartilhar com vocês. Quando nós lemos o Salmos de número 90, nós temos que salientar aos irmãos que estamos falando sobre um salmo escrito por Moisés. Moisés, grande legislador de Israel, a qual escreveu este belo cântico, ou esta bela oração, a qual nos chama a atenção. Perceba que o Salmo de número 90 mostra a mortalidade humana e a eternidade divina de Deus. Sendo assim, nós encontramos no Salmos 90, a partir do verso 1, verso 2, até o verso de número 17, esta verdade sendo nítida neste Salmos de número 90. Sendo assim, nós podemos aprender o que o salmista estava abordando nestes salmos. Em especial, no verso de número 12, que é o verso que lemos, o salmista ele está trazendo uma abordagem a qual é muito bela. Perceba que Moisés, ele já havia dito no verso que antecede o verso de número 9 até o verso de número 10 em diante, acerca do tempo de vida do homem. Diz que o tempo da vida humana era de 70 anos, sendo isso, assim, 7 décadas. Mas ele, no verso de número 12, fala uma verdade muito interessante, e eu gostaria de interligar o verso 12 com o verso de número 11, porque o verso 11 nos ensina o seguinte: quem conhece o poder da tua ira? É uma pergunta que o salmista Moisés faz. Ele diz: quem pode saber o poder da tua ira? No verso de número 11 ainda, ele diz: segundo tu és tremendo, assim é o teu furor ou a tua ira. Então ele faz uma comparação com a característica de Deus como Deus tremendo e comparando isto ao seu furor ou a sua ira. Mas a pergunta que o salmista Moisés faz, ela é respondida pelo próprio Jesus. Jesus é o único ser que conhece o poder da ira de Deus. Escrito está que Jesus bebeu o cálice da ira de Deus. Mateus 26, 39, João 18, verso 11. Jesus disse a Pedro, no texto de João 18, porventura não queres que eu beba o cálice que Deus me deu? E esse cálice era o cálice profetizado por Jeremias e, entre outros, o cálice da ira. Jesus tomou o cálice da ira de Deus. Nós não somos capazes de tomar o cálice da ira de Deus. Entretanto, o salmista entende a incapacidade de tomar o cálice da ira de Deus, porém, ele continua escrevendo no verso que lemos na leitura oficial, no verso 12, e ele diz: já que nós não somos capazes de conhecer a tua ira, de beber da tua ira, pois somos completamente incapazes disso, então nos ensina a nós valorizar, nos ensina para que nós possamos
saber conhecer o cálculo dos nossos dias. Moisés está ensinando que nós vivemos dentro de uma limitação chamada tempo. Os dias é a limitação da nossa vida, porque nós sabemos que quanto mais vivemos um dia, outro dia, mais perto estamos do dia da nossa morte, porque é uma realidade que todo ser humano tem que reconhecer. Sendo assim, Moisés estava dizendo: entretanto, apesar de nós não tomarmos o cálice da tua ira, porém, nós permanecemos sendo mortais, limitados. Nós permanecemos estando submisso ao estado da morte. E perceba que coisa interessante, Moisés usa um termo aqui no hebraico, a qual é um termo muito interessante, quando ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos. Esse termo aqui, para alcançar, é um termo que traz a ideia de ele conseguir entender, carregar, dele conseguir ter esse atributo de conhecimento. De que? Conhecimento de sabedoria, que só conquistamos com o passar dos dias. Através do passar dos dias, nós alcançamos sabedoria para andarmos de forma correta, para vivermos de forma santa, íntegra, perfeita. Ninguém consegue viver uma vida íntegra, viver uma vida santa, viver uma vida reta, de uma forma instantânea. Isso é um atributo conquistado com o passar dos dias. Quem diz isso é Moisés. Ele diz: é o passar dos dias que me ensina, é o passar dos dias que me faz alcançar o quê? A sabedoria, o coração sábio. Paulo colabora com a visão de Moisés, e ele diz no verso de número 15 do capítulo 5 de Efésios, escrevendo, ele diz assim: andai como os sábios, porque os dias são mais. Quando eu alcanço a sabedoria, eu aprendo a andar diante dos dias maus. Espera aí, irmão Miguel. O Senhor está dizendo que através do passar dos dias, eu alcanço sabedoria para andar no meio dos dias maus. Isso mesmo. Eu estou dizendo que você só vai aprender a andar nos dias maus quando você primeiro andar. Quando você primeiro permanecer remando, caminhando, marchando. E através desse processo contínuo, permanente, você vai alcançar de Deus um coração sábio. E através do alcance desse coração sábio, você vai saber andar nos dias tenebrosos, nos dias escabrosos, nos dias difíceis. Ou você acha que o que fez Jó andar nos dias difíceis da sua vida foram o quê? Foi justamente ele ter entendido que antes dele andar nos dias difíceis, ele teve uma história, ele teve um processo, ele teve uma graduação, e a sua fé, o seu coração se tornou sábio. E a Bíblia diz que a sabedoria, ela parte de um princípio, e esse princípio é o temor ao Senhor. Sendo assim, o que é que o texto está dizendo? O texto está dizendo que quem tem um coração sábio alcança de Deus temor. O que é isso, irmão Miguel? É você andar aonde você estiver, mas o temor, o respeito, a consideração, o entendimento de que Deus é maior, que Deus é mais potente, mais poderoso, que Deus é um ser acima, mais magnífico, e Ele está cuidando de nós. O salmista disse no Salmos 23... ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. A ausência de Davi temer ao vale da sombra da morte era porque existia a presença do temor a Deus. Ou seja, quando eu tenho temor a Deus, eu não tenho temor ao vale da morte.
Quando eu tenho temor a Deus, eu não tenho temor às circunstâncias. Por quê, irmão Miguel? Porque o temor a Deus me faz andar nos dias escuros, macabros, escabrosos. Hoje Deus lhe instrui e lhe diz: fique em paz, porque essa sua jornada, essa sua caminhada está gerando em você um coração sábio. Cada coisa que você passa é uma experiência que você alcança. Cada passo que você dá é um conhecimento que você consegue atribuir. Cada espaço que você progride, processa, é algo novo que o seu coração vai aprendendo, e quanto mais você vai galgando, mais sábio o seu coração vai ficando, e vai chegar uma hora que você pode estar na tempestade, na calamidade, nos vendavais, mas o seu coração temerá o Senhor e não temerá ao que é externo, ao que é, aleluia, ao que vem de fora, porque por dentro de você estará o temor ao Senhor. Encerro agora. Peça a Deus todos os dias: ensina-me, ó Deus, a contar os meus dias. Ensina-me, ó Deus, a aprender ao meu dia a dia. A aprender pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada. Me ensina para que eu possa alcançar um coração sábio. Guarde esta palavra, este maná de Deus. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Pai do Senhor.